Partam sempre para o lugar de Deus. Quando estiverem meio confusos, esqueçam religião e venham para Deus. E se coloquem, bom, se eu fosse Deus, perfeito, absolutamente perfeito, supremo em amor, bondade, justiça principalmente, como é que eu faria? Vocês aí começam a formar a própria teologia, vocês começam a filosofar, vocês começam a ser seguros de si. É isso que vocês têm que fazer. Vocês não têm que ficar vindo só ao centro porque tem que vir a uma religião. Não. Vocês têm que aprender, eu também. Nós temos que estar sempre aprendendo e nos colocando sempre acima das religiões para responder as questões. Quem é que diz que todo mundo tem que ser bitolado conforme diz a igreja tal? Ou conforme diz a doutrina tal? Ou conforme diz o espiritismo? Não. Nós temos que ser provocados e termos as nossas conclusões. Quem é que disse que quem estava certo era Buda, ou era Sócrates, ou era Platão, ou foi Aristóteles? Não, alto lá. Vamos raciocinar e pensar. Stephen Hawking, um dos maiores sábios da atualidade, o físico inglês, que tem as equações belíssimas sobre buraco negro, principalmente, sobre universos paralelos e etc. O Stephen Hawking não tem uma noção de Deus. Não tem. Saiu até uma matéria agora, há pouco tempo dele, dizendo que o universo se resolve por conta própria, não precisa de Deus. Vocês, ao contrário dele, não por fanatismo, mas por bom senso e raciocínio, sim, podem chegar à conclusão contrária, como nós todos aqui temos uma conclusão contrária. Deus é a inteligência impulsionadora de tudo. Tudo só funciona porque teve uma inteligência que planejou e ordenou e estabeleceu as regras para tudo, senão nada aconteceria. O próprio caos, existem estudos altamente avançados nos Estados Unidos, e na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, que falam sobre o mecanismo, as regras do caos. O caos, a destruição, só existe rigorosamente porque existem regras pré-determinadas que permitem o acontecimento, estabelecem o acontecimento do caos. Senão ele não aconteceria. Tudo, até a destruição, ela acontece dentro de regras extremamente sábias e programadas. Senão não aconteceria. Então tem, é claro, uma inteligência, uma consciência que comanda, coordena e estabelece tudo que existe. Nada acontece ou surgiu por acaso. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma função. E isso a gente aprende com o espiritismo. É fácil entender isso. É fácil, é só observar a vida e ter ideias próprias. Não aceitar simplesmente porque são os espíritos que estão falando. Inclusive espíritas são os que menos aceitam comunicação de espírito. Tem gente que acha que o espírito aceita tudo que vem de espírito. Não, ao contrário. Quem aceita tudo que vem de espírito é quem não é espírito, quem não conhece o espiritismo. Quem conhece o espiritismo não aceita tudo que vem de espírito. Bota o pé atrás e raciocina, porque nada mais fácil de enganar as pessoas do que os espíritos. Se a gente às vezes é enganado pelos vigaristas que a gente vê, como é que nós não vamos ser enganados por aqueles que a gente não vê? E a gente que não pensa que porque é espírito é santo. Nada disso. Imagina, se nós estamos assim de trambiqueiro aqui, está assim de trambiqueiro lá. E os de lá com os de cá estão assim, de mãos dadas, para cumprirem os seus intentos. Os daqui materialmente e os de lá espiritualmente. Então não nos iludamos com isso. Oh, é mamãe que está aqui, mamãe quer me dar uma mensagem. Cuidado, pode ser mamãe coisíssima nenhuma, vai te passar para trás. Vai te pegar pelo pé, vai te pegar pelo pescoço, vai te botar, fazer uma série de coisas ridículas. Mamãe coisíssima nenhuma. Então nós temos que ter muita cautela com relação a isso. E até muito bom senso, muito escrúpulo com isso. Nós não viemos ao centro espírita, ou não somos espírita, para se comunicar com a mãe, com o pai. Entenda o mecanismo, porque isso aí já são consequências. Isso aí já é automaticamente o resultado, que pode ocorrer e ocorre de uma série de formas que não precisam ser ostensivas. Você sentar e ter um médium para sua mãe se comunicar. Você durante a noite, durante o sono, você abraça, beija sua mãe, está com ela, conversa com ela, ela te consola, ela se contenta, fica feliz em estar com você e tudo se resolve. Na mais santa paz, na mais santa ordem. E aquela saudade cruel que às vezes nos atormentava semana passada, passa de repente que nós nem percebemos. Nós vamos depois, lá na frente, eu estava com uma saudade incrível, eu estava meio agoniado, e no entanto passou tudo, porque nós estamos sempre em contato.
Isso o Espiritismo ensina, e é o suficiente para a gente não ficar procurando ser enganado através de mediunidade. Bem, hoje é aquela reunião de esclarecendo dúvidas que a gente faz aqui, e nós temos algumas perguntas aí muito interessantes. Vamos, pode ser. O encarnado, na hora do sono, pode ir ao encontro do ente querido e visitar? Já respondi, tá vendo? No caso, desencarnado? Já respondi. Né? Essa daí já está falada. Pode. Pode seguir? Essa é boa. Essa eu quero que faça hoje também, porque... Gay pode dar passe no centro friburguense? Gay. O que o Espiritismo diz do casamento gay? Vejam bem, vamos começar pelo casamento. É uma anormalidade em termos biológicos. É uma anormalidade em termos biológicos. Mas vamos definir a questão gay. É uma aplicação inadequada do direito que cada um tem sobre a sua vida, sobre o seu comportamento. Eu poderia dizer, por exemplo, toxicômano. Não é um indivíduo com uma distorção no comportamento, na vida? É. O alcoólatra, não é? É. O fumante, não é? O vaidoso, o orgulhoso. Vejam, coisas mais abstratas e ocultas que são piores do que o tabagismo, o alcoolismo, que é o hipócrita, o corrupto, o orgulhoso, o vaidoso. Então, o gay é um distúrbio de comportamento como o alcoolismo, como o tabagismo. E não podemos julgar e definir que o indivíduo que faz uma opção sexual pelo mesmo sexo, que ele seja um mau caráter por isso. É um distúrbio de comportamento, como é o alcoólatra, como é o fumante, é um distúrbio de comportamento. Mas eu garanto que vocês conhecem muitas pessoas que optaram por serem homossexuais e que são confiáveis, são honestos, são trabalhadores, são respeitosos, têm uma vida íntegra. Eu tenho cliente homossexual, dono de banco, e que é respeitável e respeitado no mundo inteiro. Então, é uma opção, e que não define o indivíduo por ser ou não ser mau caráter. É um distúrbio de comportamento. O casamento gay, como associação patrimonial, a lei prevê. As pessoas podem fazer uma sociedade comercial, uma sociedade objetivando a aquisição patrimonial em conjunto para dividir toda a riqueza que amealharem, etc. A lei civil no Brasil permite. Agora, o casamento com vistas à formação de família é também um distúrbio de comportamento. Porque imaginem se todos fossem homossexuais, a humanidade acabava. A espécie humana estaria extinta. Então, a nível de casamento, para a constituição de família, é um distúrbio que, se fosse generalizado, extinguiria a humanidade. Mas por isso é que não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Porque a própria força das regras de Deus estabelece que as espécies são compostas por macho e fêmea. Todas as espécies. E nós somos de uma espécie animal, humana. O espírito não tem sexo. Não tem espírito homem e espírito mulher. O espírito é o espírito. Quando ele reencarna num corpo animal masculino, ele deve se adequar e se incorporar às funções normais, naturais e instintivas da espécie, exercendo as funções masculinas. Se ele, espírito, que não tem sexo, reencarna num corpo animal da espécie humana feminino, ele deve incorporar e desenvolver todos os sentimentos e as funções da espécie animal feminina, como feminino. Os espíritos, inclusive, ensinam isso no livro dos Espíritos. Por não terem sexo, os espíritos reencarnam ora homens e ora mulheres para aprender e para desenvolver toda a capacitação que tem como homem ou que tem como mulher. Porque as funções, a influenciação hormonal, bioquímica do corpo sobre o espírito, ela é diferente no homem e é diferente na mulher. E dá ao espírito encarnado
uma série de oportunidades de se desenvolver numa série de virtudes, numa série de capacitações, ora num sexo, ora no outro sexo. Então, não há uma criminalização em torno das pessoas que fazem opção sexual, homossexual, de serem gays. Não há uma discriminação ou um preconceito em relação a isso por parte do próprio espiritismo. E o gay pode dar passe, sim. Porque seria o mesmo que eu dizer assim, o vaidoso, o orgulhoso, o metido, o arrogante, não pode dar passe. Quem vai julgar? Quem vai julgar? Se não é um mau caráter, por que não pode? Aliás, nós temos muitos exemplos aí de grandes médios, grandes pessoas envolvidas que têm um comportamento assexuado, digamos assim. Não tem uma opção de formar uma família, de ser um homem ou de ser uma mulher. Não tem. Então, defeitos todos nós temos. E nós não devemos dizer que o seu é mais grave que o meu, ou que o meu é mais grave que o seu. Nós não devemos fazer isso. O Espiritismo nos esclarece a todos como espíritos. Está em discussão é o nosso desenvolvimento como espírito, como inteligência, como moralidade, como conhecimento, eliminando os nossos distúrbios. Por isso nós estamos na Terra. Isso existe na Terra, que é um planeta ainda atrasado, um planeta de provas e expiações. E nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para achar que os alcoólatras deviam ir para outro planeta para isso aqui ter paz. Os gays deviam ir para outra esfera, para outro sistema, para isso aqui ter paz. Não, não. Nós, eles, nós e todos estamos no mesmo barco, porque é aqui que merecemos. É aqui que está a nossa graduação. É aqui que nós temos que desenvolver as nossas capacitações e eliminar os nossos defeitos. Seja o defeito do homossexualismo, da opção sexual, seja o defeito do toxicômano, do álcool, do fumo, seja o defeito da intriga, da fofoca, da inveja, do orgulho, da corrupção, da roubalheira, seja qual for o defeito, que todos nós temos. Uns mais, outros menos. A inveja, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, são tudo isso forma um conjunto de defeitos adequados a este tipo de planeta. Se quisermos planetas sem esses problemas, façamos os nossos deveres de casa, cumpramos as nossas funções e vamos sair daqui para mundos melhores. Lá não precisa ter cerca, porque não tem ladrão, não precisa botar circuito de televisão para ver quem que vai fazer isso ou aquilo, porque ninguém vai fazer nada de errado. Lá é a paz, lá é a felicidade. Lá e cada vez mais lá longe. Quanto mais nós formos subindo em termos de evolução, mais nós vamos deixando a matéria para trás, mais nós vamos deixando a densidade física que nos influencia tanto aqui, vai cada vez diminuindo mais e nós vamos nos livrando disso tudo.